A paz de Cristo, meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesse domingo, né, meus irmãos? Aqui em Brusque está um sol, depois de uma chuvinha boa, um pouco frio, abriu um sol hoje e pelo jeito vai ser quente. Glória a Deus, né, meus irmãos? Que Deus sabe todas as coisas, né? Até aqui o Senhor nos ajudou, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Desejo a todos um domingo abençoado de paz e alegria a todos vocês. Amém. Deus venha trazer paz, né? Que nós estamos precisando de paz. Eita, glória a Deus. Deus é poderoso. Vamos lá para a palavra. Meus irmãos, o Espírito Santo, eu estava em oração, o Espírito Santo me deu duas palavras novamente. Eu não sei, não estou entendendo o direcionamento de Deus, mas Ele sabe para quem é. Amém? Ele sabe a palavra que coloca na minha boca e sabe quem vai ouvir, para quem precisa, né? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Vamos ver, decorrer do vídeo, se o Espírito Santo vai me levar para a segunda palavra, amém? Que uma palavra não tem nada a ver com a outra, né? Vamos seguir o que o Espírito Santo tem a nos dizer, né? Amém, meus irmãos? A palavra desse domingo, nessa manhã, para nós meditar, meus irmãos, é em Gênesis, capítulo 26, versículo 12. Amém, meus irmãos? Em diante. Gênesis, capítulo 26, versículo 12 em diante. Amém? Até o 16 nós vamos estar lendo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Deus vai falar conosco nesta manhã, preste atenção na palavra do Senhor, amém? Gênesis capítulo 26, versículo 12 ao 16. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és mais poderoso do que nós. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Primeiramente, meus irmãos, nós vimos aqui na palavra do Senhor que o Senhor abençoava Isaque, né? Filho de Abraão, amém? Filho da promessa, né? Meus irmãos, por que Deus abençoou também Isaque? Porque o seu pai foi íntegro também na presença de Deus. Amém, meus irmãos? E Deus abençoou Abraão, mas continuou com a descendência. Amém? Por causa do quê? Da obediência. Você está vendo o quanto é bom nós andar em obediência com Deus? Porque não vai parar as bênçãos só na nossa vida. Amém, meus irmãos? Os livramentos, os direcionamentos, não para só em nós, mas pega a nossa descendência. Amém? Temos que continuar obedecendo a palavra do Senhor. Para quê? Para que Deus venha nos abençoar por completo nesta terra, meus irmãos. Amém? Bênção de Deus não quer dizer só dinheiro, só coisas materiais. Bênção do Senhor pode ser
no psicológico, no espiritual, né? Uma cura, uma melhora na saúde. Isso é bênção de Deus, meus irmãos. Amém? Que muitos pensam, ele está falando de bênção, então eu vou enriquecer. Meus irmãos, Deus pode? Deus faz? Faz, porque Ele fez na vida de Abraão, Ele fez na vida de Isaac, como está escrito aqui. Né? Isaac, ele prosperou tanto que ficou mais rico do que o rei da cidade. Aonde vieram, meus irmãos, e falaram para Isaac apartar dele, sair da cidade, porque ele já era mais poderoso do que o próprio rei da cidade. Está vendo aqui aonde Deus está, aonde a obediência está, Deus traz o mover dele. Deus faz, meus irmãos. Aqui é coisas materiais que Deus fez na vida de Isaac. Amém, meus irmãos? Aí eu te pergunto para você, o que mudou em Deus? Nada. Porque Deus não muda. Quem muda somos nós. Olha o tanto de pessoas que estão buscando a palavra, buscando saber da história de Cristo. Para quê, meus irmãos? Para perder a fé, perder a conexão com o Espírito Santo. É isso que está acontecendo. Quantas pessoas estão na presença de Deus, dizendo pregar o verdadeiro evangelho, mas não crê em Jesus, não crê que Ele faz, não crê que Deus pode abençoar nessa terra, que tudo vai ser pelo esforço do seu braço e pela sua sabedoria e pelo seu esforço. Não. Se você passou na faculdade, meu irmão, foi Deus que te deu a sabedoria para você passar. Se você hoje é um pastor, é porque Deus, o Espírito Santo, te deu a sabedoria. Não foi porque você se esforçou, você foi. Não, meus irmãos. Ninguém nesse mundo está na presença de Deus porque Ele quer. Amém? Não. Você não caia nessa. De acreditar que um pastor está na presença de Deus porque ama a obra. Não. Isso é o Espírito Santo que está nele. Deixa o Espírito Santo sair para você ver. Se ele não cai. Tudo que acontece na minha e na sua vida, no mundo, no meio do ser humano, é o Espírito Santo, meus irmãos. E Deus aqui não mudou. Você pode ver que estão surgindo igrejas cada dia mais, meus irmãos. Está mais frequente. Igrejas aonde só tem a palavra. Amém? O Espírito Santo só chega na hora da oração. Por quê? Estão deixando o Espírito Santo de lado. E nem todos que estão orando ali recebem a presença do Espírito, porque eles estão nos seus próprios erros, nas suas próprias decisões, andando no seu próprio estudo, no seu próprio conhecimento. Cada dia mais tem igrejas frias, aonde você não vê revelação, aonde você não vê que, conforme diz a palavra, dê um glória a Deus. Você não vê mais testemunho, você não vê mais o agir do Espírito Santo. Então, meus irmãos, Deus, ele não muda. Se ele disse a você que vai te abençoar, que vai te prosperar, que Deus fez uma promessa para você, ele vai cumprir. Ele não mudou ainda. Se Deus falou que vai te curar, ele vai te curar. Amém? Basta você andar em obediência. E quantos que não recebem a bênção? Tem promessa, morre na promessa, mas não recebe. Por quê? Não anda em obediência. Aqui a história de Abraão, todos conhecem. Né? Ele
ouviu a palavra, ele obedeceu. E olha, seu filho também colhendo os frutos, porque anda em obediência também. Então, aqui é coisas materiais, meus irmãos. Por mais que muitos achem que é heresia, mas Deus também prospera. Deus também coloca a pessoa que não tem, né, a ter. Ele prospera, basta nós obedecer. Basta nós olhar para Cristo, obedecer os seus mandamentos, seus direcionamentos. Olha quantos que estão aí, meus irmãos. Em vez de pregar a palavra, perde mais tempo julgando os outros do que pregando a palavra de Cristo. Tem igreja que fala mais do pastor lá da Coxichinha que deixou um livro do que de Jesus Cristo. Então estão perdendo o foco. Foco do quê? O foco em Cristo. Quem tem que ser a minha e a sua inspiração? É Cristo, não homens. Homens são falhos, homens têm tendência a errar, a pecar. Como está escrito na Bíblia Sagrada, meus irmãos, debaixo desse céu não existe um homem que não pecou, um homem que não erra. Amém, meus irmãos? E precisamos da graça, precisamos da misericórdia, do amor de Deus para ser salvo. Amém? O que Deus quer falar para você nesta manhã, meus irmãos, é que o seu foco tem que ser Cristo. Amém? O seu foco tem que ser obediência nos caminhos do Senhor, para que Deus venha te abençoar. Amém? Abundantemente. Amém? Porque Deus, Ele quer fazer na sua vida. Mas Ele só vai começar a fazer a hora que você estiver em obediência por completo. Amém, meus irmãos? Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele abençoa a todos aqueles que obedecem. Obedece que a palavra. Obedece o direcionamento dEle. Meus irmãos, Deus, Ele falou para Isaac ficar na terra, né? Pois ele obedeceu. E ali o Senhor prosperou ele. Na terra estranha, na terra que não era dele. Então não é o lugar que vai fazer você prosperar. É Deus na sua vida. Você pode ir para qualquer lugar no mundo. Mas se você tiver a obediência na presença de Deus, Deus está com você. Ele vai te abençoar em qualquer lugar. Até na seca, até na crise do mundo que está por vir. Ele vai te abençoar e nada vai te faltar. Amém, meus irmãos? Temos que colocar a nossa fé mais em Deus e menos nos homens. E vigiar, meus irmãos. Porque muitos estão se levantando com a verdadeira palavra, como muitos falam aí. Essa é a verdadeira escritura, né? Mas você chega lá, você não escuta uma palavra de bênção. Você não escuta uma palavra que Deus vai te curar. Você não escuta uma palavra que Deus vai prosperar a sua vida. Por quê? Eles acham que a verdadeira palavra é só que se você não se arrepender, você vai para o inferno. A maioria das igrejas que pregam as verdadeiras escrituras fala que você tem que andar aqui nessa terra constrangido. Você tem que andar com medo do terror que é Deus Pai Todo-Poderoso, porque Ele vai jogar você no inferno. Não é assim, meus irmãos. Não é assim que funciona. Amém, meus irmãos? Então, para você não ficar enganado por muitos que aprendeu a maquinar as palavras, aprendeu a fazer a cabeça do povo, você leia a palavra da Bíblia, para você não andar enganado com homens, amém? Porque estudou a Bíblia inteira, se acham sábios, se acham que são mais do que o Espírito Santo e do que o próprio Deus, amém, meus irmãos? Ande na sabedoria da palavra. Olha, Deus,
lá em Gênesis 26, capítulo 12, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor abençoava. Foi coisas materiais, amém, meus irmãos? Então não é heresia quando Deus me usa para falar que vai te abençoar, que vai cumprir a promessa dele, porque o Deus é o mesmo. Quem está mudando é as pessoas, amém? E muitos não estão seguindo os direcionamentos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas estão seguindo aquilo que aprendeu de ler a palavra, amém? Eles têm a palavra, eles têm a sabedoria em pregar a palavra, mas não têm a presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo está falando para mim dizer a segunda palavra. Amém? Vamos lá para a segunda palavra, para a honra e glória do nosso Deus. Saindo aqui de Gênesis, capítulo 26, versículo 12 em diante, que é Isaac, Deus vai te prosperar, meu irmão. Basta você crer, basta você andar em obediência. Amém? E aqui na segunda palavra é só um recado de Deus. Amém? Para nossas vidas, para direcionar nós nos caminhos certos. Amém? Para nós não sair da presença de Deus, meus irmãos. Nós temos que andar com nossos olhos em Cristo. Nós temos que ir na igreja por Cristo. Nós temos que orar dentro de casa por Cristo. Nós temos que louvar a Cristo. Nós temos que interceder pelos nossos, pedir a Cristo. Amém, meus irmãos? Tudo o que nós fazer é Cristo nessa terra. Não vai confiando em homens nessa terra, meus irmãos. Não confia porque você vai se decepcionar. Vai ter um grande decepcionamento em pessoas neste mundo que segue a homens, que acredita no homem e deixa de acreditar em Jesus Cristo. Vai ter uma grande decepção porque Deus vai expor aqueles que andam errado no caminho de Deus. E muitos vão ser, que vão se esfriar o amor, vão perder a salvação, porque a confiança está em homens nessa terra. A confiança não está em Deus. Deus, a pessoa ora, Deus fala assim: ei, filho, vai pela direita, que eu vou com você. O caminho vai ser mais longo, mas eu estou com você. Daí ele chega na igreja, chega num lugar, o homem, pela palavra, fala para ele ir para a esquerda. Pois muitos obedecem o homem pela palavra, mas não obedece o direcionamento de Deus. Muitos estão andando errado na terra e vão pagar um alto preço. Amém, meus irmãos? Porque Deus, ele é certo. A palavra dele é pura, verdadeira e edifica a nossa vida. Amém? Deus, ele abençoa a nossa vida por completo. Basta nós andar em obediência. E se você não quer perder a sua fé, meu irmão, minha irmã, se você não quer pegar caminhos errados, pare agora de acreditar em homens, de colocar a sua confiança em homens. Amém? Eu estou falando de uma forma geral. Amém, meus irmãos? Confia na palavra do Senhor e em Cristo. Você tem que fitar o seu olhar para Cristo. Amém? Porque muitos são os que estão andando na palavra, andando na presença de Deus e errado por trás. Coisas que nós, ser humano, não estão vendo, mas Deus Pai Todo-Poderoso vê. Ele ouve, ele vê todas as coisas, todos os erros. E Deus vai mostrar a muitos que estão andando errado. Amém, meus irmãos? Nada é oculto nesse mundo. Tudo Deus vê, tudo Deus ouve. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo, quanto seus filhos fazia a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta
da tenda da congregação. E disse-lhe: por que fazeis tais coisas? Pois todo este povo ouça constantemente falar dos vossos maus procedimentos nos filhos meus, porque não é boa fama. Esta está que ouça, estais fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo. Deus lhe será o árbitro, pecando, porém, contra o Senhor. Quem intercederá por eles? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque Senhor os queria matá-lo. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor dos homens. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, me perdoa porque eu estou um pouco com as vistas cansadas e a gente erra um pouco as palavras, né? Então aqui, meus irmãos, os filhos de Eli viviam na porta da congregação, errando, pecando, e achava que não ia acontecer nada, né, meus irmãos? Mas Deus estava vendo, fora a fama. O que Deus quer dizer aqui, meus irmãos, que nada, todo aquele que anda em desobediência na presença do Pai, vai pagar um alto preço. E tem muitos, meus irmãos, que estão na frente, nos púlpitos, nas cadeiras, achando que está fazendo tudo escondido e nada vai acontecer, porque Deus é misericordioso. Estão esquecendo que Deus é um justo juiz e vão pagar um alto preço. Por isso que Deus já está alertando a muitos aqui. Não anda com confiança no homem, porque o homem é falho, erra, peca todos os dias contra Deus. Amém? Você vai na igreja, é por Deus. Você faz a obra do Senhor, é por Deus, não para agradar homens, não para ficar agradando ninguém, meus irmãos. Você tem que agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus? Obedecendo, seguindo os direcionamentos de Deus. Por que muitos se levantou contra mim, meus irmãos? Porque eu coloquei na minha mente, no meu coração, meus irmãos, obedecer a palavra, obedecer a Deus Pai Todo-Poderoso. E muitos foram que se levantou contra mim. Amém, meus irmãos? Só que aqueles que se levantou contra mim, meus irmãos, eles não têm o poder de me salvar. Quem vai ter o poder de salvar a mim, a minha casa, a minha família, é Deus, é Jesus Cristo. Então Deus está falando e alertando a muitos. Muitos vai ser os escândalos de homens renomados, de pessoas que dizem andar certo na palavra de Deus, pessoas que estão entregando a palavra, como diz a verdadeira escritura, malhando o povo e fazendo coisa errada por trás. Muitos vão ser o que vão ser exposto, porque Deus vai expor. Amém, meus irmãos? Nada fica em oculto quando se anda na presença de Deus. Então coloque sua confiança em Deus. Coloca a sua confiança na palavra. Não ande olhando para o homem, que você vai se decepcionar. Jesus Cristo é o único que morreu numa cruz por mim e por você. É o caminho da salvação eterna e ele não errou. Em momento algum, ele não erra. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, espero que você tenha entendido a mensagem do Pai. Eu não sei porque o Espírito Santo está me dando sempre duas palavras, mas ele sabe para quem é. Amém? Tem pessoas aí que andam com a confiança enorme nos homens. E é bom parar. É bom você depositar a sua confiança em Jesus Cristo. Amém? Porque ele não vai te decepcionar. Agora o homem vai. E além disso, o homem não tem poder, né, meus irmãos? Não tem o poder da salvação eterna. Amém? Porque o homem é falho, pecador como eu e você.
Amém, meus irmãos? Espero que você tenha entendido a palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se possível, perdão, meus irmãos. Se possível, deixe seu joinha, seu comentário aí. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo se assim for da tua vontade. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos.